Olá, eu sou Alexandre Morales e esse é o Sem Tarifa, o programa destinado a você, bancário. Para realizar esse programa, eu conto com a participação de Paulo Tonon e Beto Castilho na bancada. Bom dia, meus colegas. Beto, se apresente. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulão. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez. Eu sou Beto, sou empregado da Caixa há 20 anos, trabalho no PAB da Justiça Federal em Bauru e sou diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região desde 2004. É muito tempo de sindicato, é muito tempo de Caixa Econômica. E eu, quando entrei na Caixa, tive o prazer de encontrar o Beto logo no primeiro dia fazendo a apresentação. Eu sempre vou lembrar disso. A Caixa lá apresentando aquele verdadeiro céu de brigadeiro, né? Falando das benesses da empresa, o Betão chegou e explicou a real. E foi muito legal. Paulo Tonon, qual que é a importância da gente falar da Caixa Econômica, de banco público? Olha só, pessoal, bom dia. A gente optou por falar sobre a Caixa Federal porque o momento exige a defesa dos bancos públicos, exige a defesa de tudo que é público, né? Nós estamos perto de ter parte da Caixa da Petrobras vendida novamente, a questão da MP 995, que ela é feita para vender a subsidiária e tudo as estatais, né, sem precisar passar pelo Congresso, então não tem como não fazer essa discussão, né? E a Caixa passa um momento super difícil, em especial para os seus trabalhadores, então vamos debater isso aí, Alexandre. Importante falar disso. Beto, eu queria que você falasse um pouquinho da FUNCEF, né, e da participação dos trabalhadores, democratização da FUNCEF, coisa que precisa ser feita urgentemente. Nós temos aí um fundo de pensão que corre sério risco aí de ter um prejuízo histórico novamente. E gostaria que você falasse um pouquinho também da chapa da APSEF, chapa 3. Comenta pra gente um pouquinho. Eu acho que nos últimos anos a gente retrocedeu tanto aqui no Brasil, tanto, em todos os sentidos, sob todos os aspectos, houve tanto retrocesso no Brasil que a gente volta a ter que falar sobre conceitos básicos, né, como democracia, coisas que a gente achava que já tivessem sido superadas, né? A gente já achava que a sociedade brasileira tivesse assimilado que a democracia é melhor do que a ditadura, né? Que é melhor ter uma criança na escola do que uma criança numa mina de carvão. Então a gente retrocedeu muito. E a Caixa Econômica Federal, uma empresa 100% pública, que vem cumprindo uma função social importantíssima, muito relevante durante a pandemia, desde o começo, também é assolada por essa onda fascistoide, né? Essa onda alienante, em que as pessoas já se questionam se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, né? A gente vive, claro, na FUNCEF, historicamente a gente tem problemas, né? Quanta gente já sacaneou a FUNCEF, quantos governos já passaram o trator sobre a FUNCEF, né? Gente que compõe esse governo e gente que já compôs governos anteriores, ou seja, gente que compõe todos os governos com quaisquer viés, né? Essas pessoas promovem uma pilhagem, um saque nos fundos de pensão, dentre os quais a FUNCEF também. Nós nos organizamos numa chapa de oposição à APSEF São Paulo. Todo mundo sabe que a APSEF São Paulo é a mais importante de todas, é a maior, é a que tem mais estrutura e que pode, de fato, mudar a correlação de força na luta entre empregados da Caixa Econômica Federal, direção da Caixa Econômica Federal e governo Bolsonaro. Então, ganhar essa eleição agora, no dia 28, a gente obteve uma grande vitória, que foi trazer essa eleição para o dia 28, porque a chapa 1, que representa a situação de uma APSEF apática, de uma APSEF de joelhos, de uma APSEF que fala amém para tudo, né? A chapa 1 queria mandar para o ano que vem essa eleição, sabendo que vai perder agora para a chapa 3 no dia 28.
nós fizemos lá uma sondagem e uma votação entre os associados da APSEF São Paulo e ganhamos, né? Ganhamos com 50% de vantagem sobre a proposta da Chapa 1, que era de adiar mais uma vez a eleição e prorrogar mais uma vez o mandato para eles ficarem sem fazer nada aí até o ano que vem. Então, a Chapa 3 é uma chapa de oposição muito ampla, muito plural, que apresenta uma composição de várias orientações políticas de esquerda e de várias orientações políticas que, entre o patrão e o peão, ficam do lado do peão. Porque a PSEF, para falar amém para o governo, para falar amém para o presidente da Caixa, já chega quase todas as outras. Vamos começar ganhando e transformando a PSEF São Paulo numa ferramenta de luta dos trabalhadores. Sobre a FUNCEF, uma vergonha, né? É temerário, a gente sabe o que já fizeram com outros fundos de pensão, e a FUNCEF é uma grande, enorme, gigantesca, imensa joia dos trabalhadores bancários da Caixa Econômica Federal, e que nós temos que ir lá para dentro, para as profundezas, e começar a opinar para que pare esse processo de pilhagem, de saque que se faz reiteradamente em todos os governos na FUNCEF. Valeu, Beto. A gente agradece aí essa resposta, que realmente foi bem explicativa aí, e a gente consegue visualizar aí o tamanho da importância aí de ganharmos, né, a eleição da PSEF São Paulo. Tonon, você semana passada estava junto comigo e nós fomos surpreendidos, né, pela SR Bauru, que nos chamou para que a gente apresentasse a eles reivindicações. Fale um pouquinho dessa reunião, o que aconteceu? Antes disso, eu só vou complementar, Alexandre, o que o Beto falou em relação a duas coisas. FUNCEF, galera, a semana passada saiu a informação de que mais 300 milhões vão ser devolvidos por conta dessa roubalheira que aconteceu na FUNCEF. E é sempre bom a gente entender por que a gente é contra que o pessoal aplique o dinheiro dos trabalhadores no mercado do jeito que a FUNCEF está fazendo hoje. Que boa parte do prejuízo que a FUNCEF tem, além da roubalheira, é porque no momento agora de crise no mercado financeiro, todos os trabalhadores têm prejuízo com o fundo. Então, os caras usam para ajudar nas privatizações, então os caras pegam dinheiro nosso para ajudar a vender a subsidiária da Caixa, sim, a comprar a ação da Petrobras, a comprar a ação do Banco do, sim, Brasil. Então, eles usam o dinheiro do trabalhador para privatizar. Exatamente. E depois ainda causam prejuízo para o trabalhador no momento de crise. Então, acho que isso é uma coisa que pouca gente faz essa discussão, né, Beto? E tem que ser feita. Até quando vai isso, né? Por isso que antes era benefício definido, porque você tinha um compromisso. Vou ter isso quando aposentar. Agora você fica refém do mercado. A PSEF, eu ia comentar, não sei se o Sindicato de São Paulo, lá da CUT, essa semana a manchete principal dele é a PSEF Sindicato contra o Verocard. Nunca tinha visto uma manchete de a PSEF contra. Como é eleição, os caras põem no título lá, PSEF contra. Então, é tudo muito oportunismo, né? Constrangedor, né? Todo mundo sabe que a PSEF não serve para nada, politicamente, na luta. Mas os caras querem enganar os incautos, agora, os desavisados agora, véspera de uma eleição. Sobre a reunião, Alexandre, eu acho que essa reunião de aproximação, porque assim, a gente foi chamado para trazer uma pauta de reivindicações locais e uma pauta de reivindicações nacionais, para quem não está sabendo, tá? O que a gente acha que é um ganho, ótimo ter um canal aberto, né? Aqui o Sindicato de Bauru tem justamente porque a gente, pela postura política nossa, tem toda uma dificuldade em relação a diálogo com as direções do banco. Mas a gente precisa ter claro que isso tem a ver também com a postura do Bolsonaro de tentar ter um verniz mais maleável, né? Então, primeiro ele ceifou todo mundo em negociação, isolou os sindicatos, inclusive os da CUT, e agora ele começa nessa postura nova que ele está tendo, inclusive cogitando nomear o Maia de ministro, não sei se o Beto e o Alexandre viram isso no final de semana. Então eles estão tentando essa aproximação. Para nós é bom, mas não podemos cair no conto de que a direção da CEF está mais maleável, não é nada disso.
Perfeito, Tonon. Vamos falar um pouquinho aqui do documento que a gente, né, apresentou lá e algumas reivindicações. Eu quero compartilhar aqui com o Beto. Beto, uma das reivindicações que a gente fez, além da manutenção da Caixa 100% pública, foi a contratação de funcionários. Está faltando funcionário na Caixa, Beto? Eu acho que a Caixa Econômica Federal está enfrentando uma experiência virginal para o mundo, para o país, para a Caixa também, né? Eu acho que essa pandemia nos colocou todos assim numa situação caótica, e a Caixa Econômica Federal, para bem e para mal, né? Aí está o paradoxo. Ela teve que ir à luta, teve que atender pessoas que não eram bancarizadas, pessoas que viviam à margem da sociedade, e os empregados da Caixa Econômica Federal, nós não estávamos preparados, né, para entrar no olho do furacão como nós entramos, né? Nós não tínhamos nem máscara no começo, né? Eu lembro que em março, quando estourou mesmo, né? Quando as autoridades e a imprensa deixaram a gente saber o que significava a Covid-19, o risco real do novo coronavírus, né? Nós ficamos durante o carnaval sem saber o que era isso, né? Parecia algo distante, parecia algo remoto. A gente começou a temer quando chegou em Milão. Aí, quando estourou de vez, isso estourou na Caixa, né? A Caixa Econômica Federal passou a atender um público muito além do normal, né? Muito além do normal, com menos empregados do que normalmente teria. E aí vem o outro paradoxo, né? Porque o que aconteceu? A Caixa Econômica Federal passou a ter que afastar aqueles que eram grupo de risco, né? E passou a ter que observar também um rodízio com home office e tal. Isso acabou fazendo com que tudo se tornasse ainda mais caótico, catastrófico mesmo, né? Houve colegas que contraíram e morreram. E houve incontáveis colegas que contraíram a Covid-19, que eu presumo, suponho, né, e cientificamente faz muito sentido a minha suposição, contraíram e transmitiram para os clientes também, né? Então as agências da Caixa acabaram se tornando criadouros, né, do coronavírus, né? Pontos de disseminação do coronavírus, né? Não só dos auxílios emergenciais, dos benefícios emergenciais, do Fundo de Garantia Emergencial, mas também do novo coronavírus, né? A Caixa passou a fazer essa transferência de recursos para o povo, mas acabou transferindo junto o vírus também, porque as agências se tornaram lugares absolutamente insalubres, perigosos, né? Inclusive, há quem considere que logo após o transporte público, é claro que o hospital é hors concurso, né? Mas logo após o transporte público seja a agência bancária o lugar mais perigoso, né? Então, é claro, está faltando empregado nas agências, está faltando gente para trabalhar, o sistema no começo não rodava, agora o sistema melhorou, mas não temos pernas para atender como a gente quer, como a gente gosta de atender, né? Com esmero, com cuidado, com tempo, esse mar de gente que chega todos os dias às agências da Caixa Econômica Federal. E pasmem, que nessa conjuntura, nesse contexto, nesse pesadelo que nós estamos vivendo na Caixa Econômica Federal, no meio de uma pandemia com gente morrendo, o Brasil já está chegando a 154 mil mortos. 154 mil mortos, com subnotificação e tudo. Mais de 5 milhões de infectados, com subnotificação e tudo. Que nessa conjuntura, os gerentes gerais da Caixa Econômica Federal vêm sendo cobrados diariamente para que atinjam metas, negócio, para que façam vendas. A gente está tendo que socorrer miseráveis, a gente está tendo que atender pessoas que não tem nem o que comer, e os gerentes gerais da Caixa têm que tirar leite e pedra
Esfolar miserável? Vai vender o que para quem? Que é isso? Isso é desumano. Isso é absoluto, isso é uma insanidade. E pior, companheiros. Além de serem cobrados diariamente, para que atinjam metas, eles ainda são ameaçados. O gerente tem que falar lá 5 agências para onde ele toparia ir. Ah, não vai transferir agora, mas a gente quer saber para onde vocês topariam ir. Se você... Meu Deus do céu, isso é desumano, isso é ignóbil, isso é vil, isso é inaceitável, é repugnante. Isso me causa tanta repulsa. Eu mal sei expressar isso. Como é que você chega num pai de família, numa mãe de família, no meio de uma pandemia, numa pessoa que está trabalhando sob o risco de contrair um vírus que ninguém sabe que diabo que é isso ainda? Ninguém sabe para onde que vai, se vai para o cérebro, se vai para o coração, se vai para o pulmão, se mata, se não mata, se mata só idoso, se mata diabético, ninguém sabe. E nessa conjuntura em que nós bancários, que não fomos preparados para enfrentar pandemia nenhuma, ainda fala para um pai de família, uma mãe de família, para um trabalhador bancário, gerente, que ele pode ser, sugere, joga no ar, que ele pode ser transferido para outra cidade, ter que fazer mudança no meio da pandemia. Isso é inaceitável. Então, a direção da Caixa Econômica Federal, a meu ver, ao cobrar metas durante a pandemia e ao ameaçar, porque isso é ameaça, você falar para o cara escolher 5 lugares para onde ele toparia ir, é falar, se você não bater a meta, você não vai ficar onde você está. Isso é o mais grave que acontece dentro da Caixa Econômica Federal nesse momento, a meu ver. Isso é inaceitável, é desumano, é uma vergonha. Perfeito, Beto. A gente precisa falar também, né, dessa questão das metas absurdas aí e de empurrar produto em pessoas em extrema vulnerabilidade, né? Nós temos aí casos aí, da palavrinha da ordem agora é reciprocidade. O cara vai lá buscar o auxílio dele, o FGTS dele, naquela emergência, e aí o bancário ainda tem que enfiar um produto no cara, que o cara precisa ter reciprocidade. É realmente uma vergonha o que está acontecendo, é inaceitável. E a hipocrisia, porque o que fala? Na porta da agência fala que só serão feitos atendimentos emergenciais. E não é isso que a gente vem acompanhando, não é isso que a gente vem presenciando. Tonon, gostaria que você falasse aí também um pouquinho da dificuldade que está sendo a abertura aos sábados, né? Esse negócio de trabalhar e que o gerente geral trabalha sem receber. Isso que é outro absurdo, que é inaceitável. E a gente colocou e deixou claro no nosso documento que a gente não aceita esse tipo de comportamento. Não é para as agências estar trabalhando no sábado, o que precisa ter é contratação. O que você acha, Tonon? O que vai acontecer? A Caixa vai continuar precarizando, vai continuar abrindo aos sábados, nós vamos estar continuando com essa dificuldade aqui na nossa base e no Brasil inteiro, né? Porque isso acontece no Brasil inteiro. Eu entendo a abertura de sábado nesse momento, sendo franco, embora o que eu não entendo é mesquinharia, né? E o que a Caixa faz com os trabalhadores é mesquinharia. Agora, não sei se vocês viram, eles estão oferecendo 10 dias de folga para os gerentes pelos esses dias trabalhados aí de sábado. A gente sabe quando esses caras vão tirar folga? Nunca. Porque o cobertor é curto, então eles vão dar esses abonos e vai ficar junto com aqueles outros 30 que ele tem, que todo ano o bancário tem 5 dias de abono de banco público e eles não conseguem tirar nunca. Porque a demanda faz com que a gente não consiga tirar. Eu sou de banco público também, Banco do Brasil, então a gente vê essa situação e é muito triste. Agora, eu acho que a principal discussão que tem que ser feita e aí está tudo no documento que a gente colocou, não lotação de agência, porque os caras, para não ficar feia aquela fila enorme na rua, a direção da Caixa enfia todo mundo dentro da agência e liga o botão de foda-se, perdão, falar assim, né? Deixa todo mundo se contaminar dentro da agência, muitas vezes com o ar quebrado, até por conta disso a gente tem reunião também com o setor de ar-condicionado, o Alexandre vai... de manutenção de agência, o Alexandre vai abordar isso aí. É um círculo vicioso e quem sai sempre prejudicado é o trabalhador que está na ponta se expondo para fazer o atendimento, ameaçado, como o Beto falou, pela pressão de meta, e o coitado da pessoa humilde que está precisando tanto do serviço do banco nesse momento.
Exatamente, né? Fica essa questão da hipocrisia do 30-70, que não se respeita em lugar nenhum, porque seria para ser feito o atendimento emergencial e o povo está fazendo tudo. Se ficar um dia sem assinar uma MRV, nossa, o presidente da Caixa liga lá cobrando o gerente da agência. Então, assim, é o caos, questão de equipamento, estrutura, até o ar-condicionado das agências não está funcionando. Nós vamos falar um pouquinho do que eles estão fazendo com a Gilog, essa precarização. As agências da Caixa estão insalubres, né? Não existe ventilação em algumas agências, por isso que nós fomos lá e fechamos a agência da Duque semana passada, e vamos fechar mais, porque assim, é inadmissível o que está acontecendo, essa falta de investimento, né? Esses contratos que realmente são uma vergonha, porque não atendem ao que os empregados precisam e que a população precisa. Beto, você falou para mim que você trabalha num pub, muitas vezes você é cedido para outras agências, você acompanha a dificuldade dos colegas. Questão do home office. O home office está sendo respeitado na Caixa Econômica? A Caixa está pagando algum auxílio para esse trabalhador que está lá gastando a energia elétrica dele, sua cadeira, né, os seus bens ali, muitas vezes usando até... Na Caixa eu sei que não tem essa questão de você levar o seu notebook, porque a Caixa fornece. Mas em alguns bancos, até isso o trabalhador tem que levar. Na Caixa, como é que está sendo a questão do home office? Eu acho que tudo na Caixa... A Caixa não é um banco como os outros, né? A Caixa é totalmente diferente dos outros bancos. Se comparar a Caixa ao Banco Inter, ao Safra, até mesmo aos maiores, como Santander, Bradesco, Itaú, comparar coisas que nada tem a ver, né? A Caixa Econômica Federal é um banco público que cumpre função social e os empregados da Caixa Econômica Federal sempre prestaram serviço dentro das agências da Caixa Econômica Federal. Então, esse home office, ele começou e continua sendo feito de forma muito atabalhoada, né? A lógica do home office seria que houvesse um rodízio, né? Mas não há, entendeu? As agências têm muitas pessoas que se encontram em grupo de risco e essas, obviamente, não podem fazer o rodízio com ninguém, e nós que ficamos nas agências, na linha de frente, porque não coabitamos com pessoas do grupo de risco e nem integramos, graças a Deus, o grupo de risco, né? Nós ficamos sobrecarregados. Nesse momento, a Caixa Econômica Federal, ao invés de explorar e massacrar os terceirizados que estão adoecendo, né, mais do que os bancários, porque eu parto sempre da premissa que quem trabalha em banco é bancário também, como eu, né, seja vigilante, seja hostess, né, que a Caixa agora tem uma espécie de hostess, recepcionista e tal, seja copeira, faxineira, enfim, todas as pessoas que trabalham conosco ali no dia a dia, a Caixa não treinou nem os bancários, que dirá esses aí que eu acabei de mencionar, né, para enfrentar atendimentos extremamente perigosos, né, no interior de agências bancárias. O home office nunca funcionou, não está funcionando, em nenhum sentido ou aspecto. Quem vai para o home office também não consegue trabalhar, porque o sistema não funciona, enfim, uma porcaria. E com relação aos terceirizados, cada dia é uma agência aí, né? Cada dia é game over, é o efeito dominó. Tem dia que a agência Redentor lá, 2 terceirizados. Outro dia a agência Duque, tô falando a esmo, hein? Nem sei quem são. Não estou dando nome aos bois aqui, estou falando meramente de forma exemplificativa. No outro dia a gente pega a agência Autos, 3. No outro dia a gente pega a agência Vista Alegre, 1 lá. Então, tá tudo sendo feito porcamente, né? EPI que não funciona, aquela hipocrisia que beira cá entre nós o ridículo de ficar dando álcool gel para as pessoas, que não serve para nada isso aí, entendeu? Ficar com aquela aferição de temperatura, tudo para inglês ver, né? Isso a gente sabe que isso não vai tornar mais seguro o ambiente de trabalho. Ficar passando aquela meleca na mão da gente toda hora e ficar botando aquele revolvinho na cabeça do cliente antes de entrar na agência. Então é esse jogo de faz de conta, para inglês ver,
que vem desenhando essa grande tragédia. Por sorte, nós pudemos colocar na Caixa Econômica Federal as pessoas do grupo de risco em casa, elas não estão expostas, elas estão guardadas em casa, quarentenadas, como devem estar. E nós, embora estejamos adoecendo, e estamos, né, com medo, e trabalhando com medo, e estamos pegando isso aí, e potencialmente estamos passando isso aí também para as outras pessoas que nós atendemos, há menos mortes do que nós esperávamos. Porque, por sorte, nós pudemos colocar aqueles que correriam mais risco dentro de casa. Esse é o aspecto positivo do home office, do trabalho remoto, que se não é o ideal, que se não funciona tão bem como funciona para os empregados lá do Bradesco, do Banco Safra, do Banco Inter, desses bancos que os caras já trabalham mesmo fora da agência, pelo menos a gente conseguiu salvar vidas com isso. Perfeito, Beto. Tonão, está tendo uma explosão de casos de Covid na CEF, porque começou os testes, né, da própria empresa. Aqui em Bauru nós temos uma realidade diferente, porque o sindicato se antecipou e começou os testes. Quão importante foi isso, né? Que a gente conseguiu monitorar muito antes deles, que está tendo essa explosão lá em São Paulo, porque estão monitorando só agora. O protocolo da Caixa piorou no começo da pandemia. Você acompanhou isso muito de perto, porque você ficou o tempo inteiro aqui comigo no sindicato, na base da Caixa Econômica. Por que o sindicato critica tanto o protocolo da Caixa Econômica? Porque ela não preserva os trabalhadores. Está mais atrasado que de todos os outros bancos. O Itaú, por exemplo, tem um monte de problema, mas nisso ele é um exemplo. Tem casos de Covid na agência, ele afasta preventivamente todos os trabalhadores por 14 dias do trabalho. Monta a agência com outros trabalhadores de outras agências. Puxa 2, 3 de cada uma e monta uma agência. É o que a Caixa deveria fazer. O que a Caixa faz? Ela, quando tem um caso de Covid, ela afasta alguém que teve contato ou senta dentro de um raio de 1,5 m, 2 m. Que é uma coisa como se todo mundo fosse jogador de pimbolim, né? Ninguém anda dentro da gente, ninguém faz contato com ninguém, né? Tem uma impressora para cada um, Tem né? uma impressora para cada um, então é surreal. Como que você vai defender um protocolo desse? Os caras começaram a fazer teste depois de 7 meses de pandemia. Né? Então, com um atraso enorme. Então, aqui, felizmente, a gente consegue, com a testagem quase que semanal que a gente faz, prevenir uma série de coisas que, se dependesse da Caixa, os números seriam bem piores. Então, a Caixa está muito atrasada, seja nessa questão de não ajudar com custeio de home office, que é necessário. A situação muda completamente, você estando em casa, aumenta gasto com alimentação, internet, com tudo, luz, e ainda não preserva quem está lá. Fica uma discussão muito parecida com o Bolsonaro na pandemia, né? Acabou não preservando nem a vida e nem a economia. A Caixa faz a mesma coisa, guardar a devida proporção com seus trabalhadores. Bom, gente, realmente esse protocolo está atrasado, precisa rever, precisa ser mais preventivo, né? Inclusive a distinção entre trabalhadores bancários e trabalhadores terceirizados, né, é uma coisa que precisa acabar, porque assim, precisamos prevenir a doença dentro das agências. E aí não importa se ele é um trabalhador efetivo daquela empresa ou se ele é um trabalhador terceirizado. Para o sindicato, essa distinção é um erro. Isso, faltou falar isso, né? Que aqui, desde o começo da testagem, a gente está testando todo mundo. Porque o Beto falou, quem trabalha em banco bancário pra gente. A gente sempre Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Então aqui os vigilantes, copeira, todo mundo está vindo testar junto com o bancário, por conta do sindicato, que o sindicato tem papel social. E com isso ainda ajuda a preservar todo mundo que está dentro da agência, coisa que o banco não faz. Porque você só testando o bancário, o problema continua dentro da agência. Né? E a terceirização é algo tão cruel, tão macabro, tão escabroso, tão repugnante, que promove esse tipo de divisão entre os trabalhadores. Né? Você pergunta para um vigilante da Caixa Econômica Federal, fala, onde é que você trabalha, cara? Eu falo, trabalho na Caixa. Você pergunta para uma faxineira da Caixa Econômica Federal, onde a senhora trabalha? Eu trabalho na Caixa. Não trabalha nessas empresas aí, picaretas de cidades que a gente nunca ouviu falar, que normalmente pertencem a laranjas, né, como já aconteceu tanto na Caixa,
de a empresa sumir do mapa, ficar todo mundo sem fundo de garantia, essa vergonha. Então, a terceirização começa por aí. Chega no ambiente de trabalho e fala, você é bancário da Caixa, empregado da Caixa, tá? Você não. Você trabalha na Brasanitas, você trabalha na Protege, você trabalha na Aço Forte. Quando todo mundo, na verdade, trabalha na Caixa Econômica Federal. A testagem que os sindicatos bancários de Bauru e região promoveu, não só aqui em Bauru, mas na região também, né, que antecedeu em muito o que a Caixa agora começou a fazer, já deu uma aula, né, de classismo, né, já deu uma aula de inclusão. Né. Nós estamos juntos, estamos trabalhando junto. Se o vigilante trabalha a 2 metros de mim, nós não trabalhamos junto? Ele não merece fazer o teste? A copeira ou o copeiro, a faxineira ou o faxineiro trabalha ali com a gente o tempo todo, não merece fazer o teste? Um vírus que passa facilmente de uma pessoa para outra, até por aerossóis agora a gente fica sabendo, e que permanece vivo. Essa desgraça desse vírus fica vivo quase 1 mês no dinheiro e no papel, que é com isso que a gente trabalha. Um vírus que pode ser transmitido numa mesa, uma pessoa passar o saleiro para outra, que dirá usando a mesma impressora, recebendo pacotes que vêm de fora, passando malote da mão de um para o outro. Então, eu quero até, pode parecer futurologia o que eu vou falar aqui, eu peço licença aos companheiros para dar essa viajada, mas eu quero fazer uma reivindicação. Eu acho que nós fomos colocados no olho do furacão quando estourou a pandemia e nós desempenhamos com muita dignidade, com muita honradez, com muita altivez o nosso papel. Fizemos o atendimento de pessoas que sequer bancarizadas eram, estamos pagando o auxílio emergencial, o benefício emergencial, o fundo de garantia emergencial, além do saque aniversário do fundo de garantia, todas essas criações, né, que vieram para combater a miséria absoluta em que se encontrava já o povo brasileiro, eu quero reivindicar em nome dos trabalhadores bancários da Caixa. Quando tiver vacina e for vacinar profissional de saúde, profissional de segurança pública, tem que vacinar bancário também, tem que vacinar vigilante também, tem que vacinar o pessoal da limpeza também, tem que vacinar o motorista de ônibus também. Não pode deixar esses trabalhadores que estão na linha de frente, como a gente está, para depois. Então, tão logo surge essa vacina, pelo amor de Deus, que nós que estamos nas agências bancárias sejamos vacinados também. Isso é justo, é uma reivindicação justa e urgente, que nós não queremos mais pegar isso aí e não queremos mais morrer. Perfeito, é isso aí. O que a gente precisa falar também, pessoal, vamos ter um pouquinho de cuidado, o pessoal que cuida aí das agências, principalmente gerentes gerais. Gente, sem ar-condicionado não dá para trabalhar. E o Beto já falou, questão dos vigilantes. Os coitados têm que trabalhar com aquele colete, arriscando a vida aí para proteger a gente. Um calor danado, tem que estar lá trabalhando, ar-condicionado quebrado. Vamos pensar um pouquinho também nos colegas que usam uma fardinha um pouco mais pesada, tá? É responsabilidade de todos nós cuidar aí do bom andamento, da qualidade de vida. Tonon, semana foi cheia e recheada de assunto. O programa está chegando ao final. Esperamos que a gente possa fazer novamente no futuro um novo programa da Caixa Econômica, porque o assunto não se esgota. Mas vamos falar um pouquinho dos acontecimentos da semana no Brasil e no mundo. O que chamou a atenção? Eu acho que tem que falar como ponto negativo e positivo ao mesmo tempo a discussão do Robinho, né? Sei que é um assunto que o Beto também gosta bastante de falar. Altamente negativo, a gente vê a degradação de uma pessoa que já foi ídolo aqui do país, né? Eu costumo dizer que tem um bingo do cidadão de bem, né? E ele conseguiu gabaritar todas as alternativas, Deus, Bolsonaro, família, minha esposa, para trair, não esquece, né? Agora para... Então, assim, é muito triste você ver um ídolo se degradar, mas assim, é muito bom ao mesmo tempo ver que a pressão social fez com que esse contrato com o Santos não se viabilizasse, né? Isso é uma vitória das feministas que ele criticou, das pessoas engajadas como a gente, que pessoalmente foi lá no Twitter e fez algum comentário sobre isso,
Porque se dependesse da direção do Santos, o cara ia voltar aqui como se nada tivesse acontecido, né? As pessoas têm que ser punidas pelas suas atitudes, né? Porque senão, se não tiver consequência, elas nunca vão aprender. Aliás, às vezes nem com consequência o cara aprende, porque ele foi dar entrevista pro Benja no sábado à noite e estava lá. Parece um lunático falando, sim, né? Sim. Quer falar um pouco disso, Beto? Você eu quero. Eu gosto desse assunto. Eu gosto muito de futebol, né? Futebol das coisas que eu mais gosto na vida, e é claro que eu vi o Robinho jogar desde o começo, né? Quando o Robinho surgiu em 2002, e a gente via com muita empolgação, com muito entusiasmo o surgimento de um jogador que no começo era chamado de Robson Arantes do Nascimento, né? Que o Pelé dizia até que seria o seu sucessor. O Robinho começa sua carreira ainda um garoto, né? De forma avassaladora, fazendo jogadas incríveis, fazendo a gente lembrar do Denner, né? E vê-lo agora, essa semana, é muito triste, né? Eu falo com pesar porque o Casagrande, né, que é uma das poucas pessoas desse meio, do meio do futebol, desgraçadamente aqui no Brasil, uma das poucas pessoas que tem lucidez, que tem consciência, que se manifesta politicamente como se deve manifestar-se, né? O Casagrande, daquele jeitão dele, meio atrapalhado, tropeçando nas palavras e tal, ele fez uma crítica veemente e, mais uma vez, ele acertou em tudo que falou, né? Por mais que a gente admire o Robinho, por mais que a gente goste de futebol, por mais que a gente ache que o Robinho é capaz de fazer jogadas geniais, incríveis, e como ele sempre fez, é inaceitável o que esse rapaz fez, né? O que esse rapaz fez em 2013, numa boate em Milão, que se chama Cio Café, é uma das coisas mais monstruosas, mais perturbadoras que qualquer pessoa pode... Eu acho que a maioria de nós assim, não consegue nem imaginar isso, de tão diabólico, de tão monstruoso, de tão horrendo que é. Imaginem vocês 6 homens arrastarem uma moça de 23 anos para o camarim, para um lugar dentro da boate, um lugar isolado da boate, e passarem os 6 simultaneamente a abusarem sexualmente dessa jovem. Foi disso que o Robinho participou. Então agora o Robinho fala, meu único arrependimento foi ter traído a minha esposa, que Deus vai me dar a vitória, que eu estou sendo perseguido pela Globo como o Bolsonaro, que a Globo, aquele nhenhenhen, que a Globo ensina tudo errado nas novelas, que, enfim, aquele papo furado do cara que acaba de ser desmascarado, porque cometeu, em 2013, algo monstruoso, inaceitável, imperdoável o que o Robinho fez com os outros canalhas. A justiça italiana, muito melhor do que a nossa, muito melhor do que a justiça brasileira, meteu o grampo no telefone do Robinho e botou até uma escuta no carro dele. E aí, no linguajar, no jargão futebolístico, passou a monitorar as conversas do Robinho com os parças dele, com os brothers dele. E começou a ver que eles estavam combinando o que eles iam falar. E dentre as bizarrices que a gente ouve ou que a gente lê, né, que os italianos infelizmente tiveram que ouvir, eu imagino o desgosto de ter que ouvir essas coisas, o Robinho fala, eu tentei transar com ela, mas não consegui. Ué, mas eu vi você colocar o pênis na boca dela. Mas isso não é transar. Mas eu tô rindo porque eu sei que isso não vai dar em nada. A mulher estava muito bêbada. Acho que alguém gozou dentro. Olha a preocupação do cara. Se alguém gozou dentro, ou seja, há o risco dela ter engravidado. E aí o brother dele fala, se essa mulher fosse esperta, ela teria vindo pedir um dinheiro pra gente depois. Então,
O Casão tá certo, nós temos que furar essa bolha. Tanto faz se o cara é ídolo, se o cara é jogador de futebol, se o cara é um gênio, se o cara é músico, se o cara é capaz de produzir coisas maravilhosas, assim, artisticamente. Tanto faz. Tanto faz. Eu espero que a justiça brasileira nos honre processando o Robinho. Porque o crime que ele cometeu lá em Milão também é crime aqui. Só que a nossa sociedade só sentiu minimamente o drama dessa moça albanesa, do que ela passou 7 anos atrás nas mãos desses canalhas, quando as conversas vieram à tona agora, por um furo de reportagem do Globo Esporte. Porque até então, até 2017, quando saiu a condenação dele, 7 anos e tal, tava todo mundo passando pano. Tava todo mundo falando, o primeiro gol que ele viesse aqui e fizesse pro Santos, pro Peixão, como ele falou lá no vídeo melancólico que ele gravou para a torcida do Santos, o primeiro gol que ele fizesse pelo Peixão, eu já esqueceria, teria esquecido. Já era o Robinho do Santos de novo. Por sorte, Paulão, você falou, é um paradoxo. Por sorte nós temos. O Robinho disse, infelizmente tem esse movimento feminista. Não, felizmente. Que bom. Que bom que nós temos as feministas. Que bom que nós temos essas mulheres que não deixaram a banda New Hit lá na Bahia continuar tocando depois de estuprar uma garota de 14 anos no vestiário. Seria tão bom se a gente tivesse esse movimento feminista nos anos 80, quando 5 jogadores do Grêmio abusaram de uma criança de 13 anos na Suíça. Seria tão bom, né, se a gente tivesse esse movimento feminista. Todos voltaram para o Brasil depois de ficarem presos lá na Suíça e continuaram jogando futebol no Brasil. Um deles ia ser treinador do Robinho agora no Santos. O Cuca, que vai defendê-lo, obviamente, né? Vai sair sua defesa, como o Neymar já saiu em defesa dele. Neymar já saiu em defesa o Neymar, que é sonegador, Ronaldinho. E o Neymar que recentemente falsificador, né? O Neymar que recentemente esteve envolvido num caso de estupro também, né? Então, cachorro da mesma raça não se morde, né? Os iguais se defendem, né? Então, por sorte, nós temos essas mulheres que vão à luta, que vão no portão de entrada da Vila Belmiro, que vão no portão da casa de show lá no interior da Bahia para não deixar a banda New Hit voltar a tocar, como se nada tivesse acontecido depois de estuprar 2 crianças no ônibus da banda. Que bom que tem as feministas que não deixam em paz o Robinho para seguir a sua carreira aqui no Santos, ganhando milhões de reais, depois de fazer o que ele fez com aquela moça albanesa. Porque tanto faz se foi em Milão, se foi na Albânia, se foi na puta que pariu. Tanto faz. O que esse cara fez, junto com os parças dele, com essa moça, é imperdoável. O que eu desejo pro Robinho, é prisão. É muito triste realmente ver um ídolo, né, de tantos brasileiros envolvidos num episódio tão lamentável. E não foi só isso que nós tivemos, não. Nós tivemos também o escândalo da cueca, né? Mais uma vez, o pessoal guardando dinheiro em lugar impróprio. Aí, vice-líder do governo, e Jair Bolsonaro veio com a maior cara de pau falar que o governo não tinha nada a ver com isso. Como que não tem? Paulo, o escândalo das emendas aí, que o governo aí deu a rodo para combater a pandemia aí, e botou no colo do Centrão um dinheirama. É o primeiro de muitos que vão vir aí? Muito negativa essa história. E o que é mais negativo, parece que querem botar pano. Ele fazia inclusive parte da Comissão de Ética do Senado. Nós temos na Câmara uma mulher que tudo já comprovou que ela mandou matar o marido, e agora temos no Senado alguém que lava dinheiro com a bunda. É uma situação ridícula no nosso país. Cadê aquele combate à corrupção, Potonon? Ficou no meio do caminho? Eu acho que esse é um ponto. Tem tanto exemplo de ponto negativo essa semana, né? Mas essa é o gênese do governo Bolsonaro. Ele agora sempre foi aliado do que há de pior, e agora ele consegue ir se superando, porque ele vai pegando, vai se moldando ao Centrão, que também tem uma série de vícios. Isso precisa ficar claro. O Bolsonaro sempre foi Centrão. A vida toda ele foi Centrão. Ele só participou de partidos do Centrão. Não tem nada de diferente do que está acontecendo. Não é que ele se aliou ao Centrão. Ele assumiu que ele é Centrão. Exatamente. Um casamento, como ele fala, heterossexual com o Centrão.
e a consequência que a gente vai ver dia após dia. E agora, para o Brasil, isso é muito ruim. Agora, falando meio sério, porque do jeito que ele está abraçado ao STF, abraçado agora com o Maia, inclusive dando a nomeação de ministro para ele, é sinal que nós vamos ter mais 2 anos de governo Bolsonaro, porque nada vai colar nesse cara em termos legais, né? Não que ele não vai ser punido mais cedo ou mais tarde por tudo que ele está fazendo, porque 154 mil mortes é na conta dele, a gente não pode esquecer disso. Agora, que ele vai conseguir sobreviver, a princípio, esses 2 anos, e nós vamos ter que tirar ele na luta e na urna. Não vai ter outro caminho, galera. Então, legal que você falou isso, porque saiu inclusive uma pesquisa mostrando que nos redutos bolsonaristas a Covid matou mais, porque o eleitor do Bolsonaro é o mais descuidado, minimiza e nega a pandemia. Saiu uma pesquisa da USP comprovando a relação na fala do presidente, na votação que ele teve nesses locais e nos casos de contaminação da Covid. Beto, mas também tivemos ponto positivo. Fala aí o que aconteceu na Bolívia. No Brasil da Terra plana, né, Alexandre, tem isso aí, né? O cara é encorajado a fazer tudo errado, né? Há rincões do Brasil em que a virilidade, a macheza é andar sem máscara, falar que o vírus não existe, que o vírus é uma mentira criada pela Globo, que a OMS está enganando todo mundo, eu não preciso usar máscara porque eu sou muito machão, porque eu não tenho medo. E aí, sinto muito, morre mesmo, né? Porque pega, é muito fácil pegar esse vírus, né? Então, realmente, os comandos que foram dados para as pessoas incautas, para as pessoas mais burras, né? Para as pessoas embrutecidas, né? Para as pessoas mais desprovidas de capacidade intelectual, cognitiva, os comandos foram esses, né? Máscara é coisa de viado. Você não é macho? Você vai enfrentar essa pandemia como homem ou como moleque, né? Como se a gente tiver... Primeiro, a gente não tem que afirmar a virilidade para ninguém em nenhum momento. E como se a gente afirmasse a virilidade tendo ou não tendo medo desse vírus. Eu morro de medo desse vírus. Me julguem, pensem o que quiserem de mim. Eu morro de medo. Acho que 3. Morro de medo de pegar e tenho mais medo ainda de passar para uma pessoa vulnerável. Então, no Brasil da Terra plana, morre mais gente mesmo. No Brasil anti-vacina, morre mais gente mesmo. Combate à corrupção sempre foi uma farsa. Lava Jato é uma farsa. O que é mais corrupto que a própria Lava Jato? A Lava Jato arruinou o Brasil. Falar da Lava Jato, falar que agoniza a Lava Jato, agora acabou o combate à corrupção. Pelo amor de Deus, a Lava Jato nunca combateu corrupção, coisa nenhuma, até porque seus protagonistas são pra lá de corruptos, pessoas degeneradas, pessoas que envergonham o sistema judiciário brasileiro. Uma coisa boa que aconteceu, uma coisa boa que está acontecendo, democracia restabelecida na Bolívia. Na Bolívia eles tomaram o golpe também, como a gente tomou aqui em 2016. Como o Paraguai tomou com o Lugo, como o Equador tomou, como a Venezuela quase tomou. Né? Na Bolívia tomaram um golpe. Um ano depois, exatamente um ano depois, nas urnas, o povo boliviano restabeleceu a democracia. Ontem foi dia de eleição na Bolívia. Aqui no Brasil pouco se falou sobre isso. A nossa imprensa, obviamente, torcendo pela direita lá na Bolívia, né? Pela direita branquista, pela direita que se considera europeia da Bolívia, que odeia o indígena, que odeia a figura da chola, da cholita, né? Essa direita camba, repugnante, né? Que fica aqui para baixo do altiplano e que tem na Globo grande aliada. A Globo ficou escondendo o que estava acontecendo na Bolívia. A Globo fica falando a Globo e o resto da imprensa nem considera imprensa mais, né? Se falar da Record, até hoje o Queiroz não foi preso na Record ainda, né? Mas, enfim, a Globo falando de Nagorno-Karabakh, falando das hostilidades entre a Armênia e o Azerbaijão, falando das pessoas nas ruas de Minsk
contra o Alexander Lukashenko na Bielorrússia, mas na Bolívia, aqui do lado, fronteira conosco, ninguém falava nada. Sabe por quê? Porque o candidato do MAS, Movimento ao Socialismo, o candidato do Evo, que teve que ir para a Argentina, porque queriam matá-lo, ganhou e deu uma lapada nesse bando de golpista ali. Ganhou com 52,5% a eleição em primeiro turno. O Camacho, que é esse evangélico, ultraconservador, que fala as mesmas coisas que o Robinho fala. Família, Deus. Bingo. Mesma coisa. Todos os canalhas, dentre os homens maus, os piores são os religiosos. Então esse que rasgou a bandeira indígena da Bolívia, que falou que os indígenas bolivianos eram adoradores do diabo, que ele tinha que devolver a Bolívia para Cristo, colocando a Bíblia em cima da mesa junto com um fuzil. Esse tipo de viagem macabra que a gente está vivendo, essa bad trip, esse pesadelo que a gente está vivendo aqui na América do Sul, acabou. Até a golpista mor, a Janina Yanes, já teve que ainda na madrugada de hoje, já teve que anunciar a vitória do Lúcio Arce. Então a chapa Lúcio e Davi, Movimento ao Socialismo, ganhou na urna a eleição na Bolívia, restabeleceu a democracia, devolveu a Bolívia para a classe trabalhadora boliviana, devolveu a Bolívia para o povo boliviano. Eu espero que aconteça o mesmo aqui no Brasil. Valeu, Betão. Obrigado pela participação. Paulo Tonon, se despeça aí dos nossos telespectadores. Excelente programa, curta o nosso vídeo. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Isso aí, galera. Esse foi mais o Sem Tarifa, programa destinado a você, bancário. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curta. Boa semana a todos.